Pai de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim, mais uma vez aqui para estar trazendo um devocional, uma palavra da parte do Senhor, uma mensagem que o Senhor tem para estar derramando sobre nossas vidas. E é algo precioso que apenas o Espírito Santo pode nos trazer, né? Pode nos trazer aquilo que nós precisamos nesse momento. Talvez você esteja passando por uma situação violenta, talvez esteja aí, né? Esteja no teu limite, mas que possamos entender que apenas a presença do Senhor, quando nós clamamos a Ele, nós nos submetemos a Ele, ao senhorio dele, nós entendemos que temos um Senhor que pode nos resgatar, um Senhor que pode estar nos libertando, nos transformando e tirando as vendas de nossos olhos, tirando as escamas que impedem nós de enxergarmos a verdade. E apenas aqueles que ouvem a palavra, eles receberão, né? E através do Espírito Santo receberão a revelação da verdade que a palavra pode nos trazer e nos transmitir. Espero que no nome de Jesus, até o final desse vídeo, você receba uma oração e possa sair fortalecido através dessa mensagem. Amém? E a palavra que o Senhor me trouxe hoje foi sobre um homem bem conhecido, da qual, né, a gente conhece ele muitos, né, pelo nome Paulo. Porém, a gente vê que antes dele se tornar Paulo, ele era Saulo. E no capítulo 7 a gente vê um cenário ali onde Estevão, um homem, né, que ali tinha uma patente de diaconato, ele era um homem cheio do Espírito, a palavra fala. E ali ele estava pregando o evangelho aos homens judeus que vieram ali se levantando, né, tentando contrariar aquilo que estava, né, direcionado por Jesus Cristo aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E ali Estevão estava ali pregando e ele praticamente direcionou todo o Pentateuco ali, né, de Moisés, falando a passagem de Moisés inteiro diante do deserto, falando das leis e tudo mais. E a gente viu que esses homens ficaram enfurecidos e começaram a se levantar contra Estevão e derrubaram ele, agrediram ele. E ao, né, começarem a agredi-lo, ele estava ali, né, ao chão, e ele pôde ver os céus abertos, e ele pôde ver Jesus ao seu lado, e à destra de Deus ele fala que vê ali o Filho do Homem. Ele vê uma luz dos céus, e ele vê os céus abertos, e ele vê ali o próprio Jesus. E diante disso os homens começam, né, a tampar os ouvidos, e eles veem, né, que ele começa a estar ali, né, declarando aquilo que ele vê, e os homens ali todos, né, atordoados, e digamos que podemos dizer endemoniados, começam a tampar seus ouvidos e começam a empurrá-lo. E ele ali, eles puderam ver que havia algo ali, a presença gloriosa estava sobre esse homem de Deus. E Estevão ali, ele fala, né? Ele fala que ele vê ali o Filho do Homem à destra de Deus. E diante disso eles empurram Estevão e apedrejam ele. E rasgam as vestes dele e lançam, a palavra fala que ele lança aos pés de um homem chamado Saulo. E diante disso, a gente vê que o homem ali todo apedrejado buscou forças e se colocou de joelho e disse ao nosso Jesus: perdoe-os, né, que os pecados não sejam imputados a ele. E a gente vê um detalhe aqui precioso que termina ali no versículo, né, no versículo do capítulo 7, ele fala, né, aí a palavra fala que ali Saulo se compadecia de sua morte. Então ali a gente pode ver que algo mexeu ali, houve uma mensagem, né, sendo lançada para esse homem Saulo que tinha um propósito tremendo nas mãos de Deus. A gente vê que no capítulo 8 começa ali a perseguição às igrejas. A gente vê que foi o primeiro martírio ali, né, de Estevão, e também foi ali, podemos dizer, o ponto de partida para que começasse ali a haver ali a perseguição à igreja, aos cristãos, aos filhos de Deus. E a gente vê que Saulo ele ia ter a sua vida completamente transformada. Saulo, um homem que tinha, né, tamanho conhecimento, tinha propriedade para falar, era um homem que foi estudioso, um homem que foi, né, foi ali, foi um aluno, né, que estudou com vários homens de conhecimento, que teve ali a sua vida transformada mediante ali estar na presença do Senhor, estar ali recebendo algo da parte de Deus, uma direção. Porém, ele estava ali no seu entendimento, no seu intelecto, acreditando que ele estava fazendo a coisa certa, perseguindo os filhos de Deus, perseguindo, né, a igreja. E a gente viu que ali havia sido ali dispersos os apóstolos de Jesus. E a gente viu que aqui, né, no caminho de Damasco, a gente vê ali no capítulo 9 que Saulo teve a sua vida ali totalmente transformada. E ele, ao receber a carta, né, ali recebendo a assinatura dos
né, digamos que das autoridades ali, dos sacerdotes, para estar indo de encontro aos cristãos para persegui-los, a palavra inicia falando ali que ele respirava ameaças, né? Ele respirava ameaças a perseguir aos filhos de Deus. E ele, indo no caminho de Damasco, ali a gente viu que ele teve a sua vida transformada. Ao vir do céu ali um som tremendo, na qual ele cai do cavalo e seus soldados caem todos plantados ao chão e ninguém consegue ouvir aquilo que estava acontecendo e nem verem, porque tamanha era a glória que ali Saulo estava recebendo. E ali ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele vê a sua vida completamente transformada. E nesse ponto a gente vê que ele haveria de ter que ser conduzido para um local, porque ele ao abrir os olhos, ele não enxerga nada. Então ali ele estava sem poder enxergar. E os seus soldados levam ele, porque ali Deus iria conduzi-lo. E os soldados falam entre eles que os sacerdotes ali não iam gostar nada de saberem daquilo. E ao ele chegar a uma casa, havia um discípulo que recebe uma direção de Deus, um discípulo chamado Ananias. E Deus fala para ele claramente: vai até a rua direita, na casa de um homem chamado Judas, e lá você encontrará um almo com o codinome Tarso. E esse seria Saulo. E ali Ananias, por um momento ele questiona, ele fala: o Senhor sabe o que esse homem fez? Porém Deus fala para ele: esse homem será meu instrumento para eu estar levando o evangelho para reis, para todos os lugares onde eu usarei esse homem. E Ananias, um discípulo obediente, foi até a casa de Saulo. E ali ele chega a Saulo e ele impõe as mãos sobre Saulo. Ele fala: Deus me conduziu e disse que você teve ali uma visitação do Senhor. E eu estou aqui para estar sendo obediente. E a gente vê que no versículo ali que fala, vai nos dizer, no versículo, no capítulo 9, no versículo que inicia ali no versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na sua casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Aqui a gente viu que a vida de Saulo iniciaria ali algo precioso da parte de Deus. E o que eu aprendo aqui, o que o Senhor tem me ministrado, irmãos, trazendo algo desde ali do martírio de Estevão. Ali teve um sinal, algo simbólico, que quando diz ali que as vestes de Estevão caíam aos pés de um homem, de um jovem chamado Saulo. E quando ele ali, a palavra fala que ele se compadeceu da morte ali, de Estevão, a gente vê que há algo ali, que o Senhor estava já lançando algo ali. E através disso, irmãos, podemos dizer que havia um propósito, havia um propósito maior que Saulo, antes de se tornar Paulo, poderia imaginar. Então, quando a gente vê que Deus ali usa um discípulo para estar indo lá, sendo conduzido, para estar pondo a mão, impondo as mãos sobre Saulo e ele ter a sua visão aberta, a gente aprende algo precioso, irmãos, que muitas vezes teremos que vamos cair, no nosso próprio entendimento, na nossa própria soberba, no nosso próprio egoísmo, no nosso próprio egocentrismo. Nós cairemos, nessas situações, porque quando nós entendemos que a palavra fala que Deus confundirá, os sábios usando aqueles que são insignificantes, fazendo aqueles que têm um entendimento, que acham que têm, serão aqueles que serão insignificantes. A gente aprende que Deus tem algo precioso para nossas vidas, irmãos. Assim como a vida de Saulo foi transformada. E aqui, diante desse ponto, que a gente vê que as vestes de Estevão caiu aos pés de Saulo, eu vejo que, assim como as vestes ali, a capa de Elias caiu sobre Eliseu. Quando Eliseu pede, quando Elias pergunta para ele o que ele quer, e Eliseu pede uma porção dobrada, a gente vê que ali, ao ver um momento ali, onde vem uma carruagem de fogo e leva Elias,
a gente vê que é rasgado ali um pedaço das vestes de Elias, porém a capa cai sobre Eliseu. E ali simbolizando a autoridade, a propriedade, né, profética de um profeta estava sendo ali colocada diante de Eliseu, e ele receberia a porção dobrada. E ele fez, né, realmente ele fez, fez grandes milagres, ele fez, né, 2 vezes mais que ali Elias havia feito. Assim era o propósito de Eliseu, recebendo porção dobrada da porção, né, de que carregava Elias. Então aqui eu vejo, irmãos, que essa simbologia de Estevão ali derramando, né, derramando o seu sangue ali por, né, sacrifício que foi ali pregar o evangelho, né, pregar o evangelho de Jesus Cristo, e os homens ali não quererem aceitar, todos empedrados, com o coração cauterizados, com a mente cauterizada, o coração endurecido. Eles ali não puderam suportar, tamanha era a glória, e eles ali apedrejaram. Assim como Jesus ensinou aos seus discípulos que haveria perseguições, haveria ali, né, ataques sobre a igreja, haveria ataques sobre os filhos de Deus. E nós hoje, irmãos, nós temos recebido isso, ataques tanto, né, no nosso mundo natural quanto no espiritual. Satanás lançando acusações contra nós, dizendo que nós não somos capazes, que não somos filhos, que nós estamos perdendo tempo a estar buscando ao Senhor, nós estamos perdendo tempo está indo na igreja, nós estamos perdendo tempo, está buscando a presença de Deus, buscando a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento que nos fortalece e faz com que nós possamos ouvir a verdade e entender a verdade mediante o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava empoderando ali Estevão, o mesmo Espírito Santo que veio sobre Saulo, que fez um homem ter a vida completamente transformada, ver ali as escamas caindo. E isso me traz o que, irmãos? Saulo entendeu que, por um momento, ele teve que fechar os olhos para as coisas naturais, para ele poder ouvir as coisas espirituais que Deus tinha para falar com ele. E há, muitas vezes, irmãos, um turbulhão, né, de barulho do mundo, onde faz com que nós não ouvimos a voz de Deus e começamos a fechar os olhos para as coisas espirituais e começamos a tratar as coisas espirituais com incredulidade. Nós não podemos, né, como a gente tem aprendido muito em nossa igreja, com nossos pastores, com, né, liderança, a gente tem aprendido muito que nós não devemos, né, espiritualizar tudo, mas também não podemos deixar de espiritualizar, porque muitas vezes caímos no engano, caímos ali, né, nas coisas pequenas que muitas vezes o Senhor está querendo nos mostrar. E eu, irmãos, como, né, hoje tenho aprendido a buscar amadurecer nessa área, né, nesse meio onde Deus tem me usado, no meio profético, no meio onde eu possa ter visões, onde eu possa ter sonhos, onde eu possa ter discernimento. Eu posso buscar cada vez mais ali amadurecimento mediante a isso, para eu não cair no engano de que eu apenas ouço, eu apenas tenho visão, eu apenas tenho sonhos, e muitas vezes nós deixamos o orgulho, né, crescer. E isso é uma linha muito tênue, que a gente tem que ter um cuidado, irmãos, para nós não cairmos na autossuficiência, na arrogância, na soberba. Então hoje a gente vê muitos homens aí, né, sendo usados nessa área profética, homens que realmente são profetas, e a gente vê vários questionamentos se ainda existe ou não esse meio, né, ministério profético ou não. Uma coisa, de fato, nós entendemos, o Senhor dividiu em 5 ministérios para que cada um pudesse exercer o chamamento para cada área. Assim podemos dizer, irmãos, o que dizemos de Estevão, diácono, ali estava pregando o evangelho cheio da presença do Espírito Santo. A mesma presença gloriosa veio sobre Saulo, que ainda não era, né, nem diácono, não era nada, não era pastor, não era presbítero, não era, né? Ele era apenas um homem ali que estava se sujeitando ao senhorio de Jesus, recebendo a verdade, recebendo a libertação, recebendo ali a remoção das escamas de seus olhos. E um discípulo de Deus chamado Ananias foi ali e impôs as mãos sobre um homem que teria sua vida, né, completamente ali, né, transformada de forma sobrenatural. E esse homem foi ali levantado por Deus. Quando ele recebe a unção apostólica, ele fala: não fui levantado por homens, mas sim pelo Deus vivo, porque ele teve ali, né, uma experiência sobrenatural, chegando ao terceiro céus, vendo ali, tamanha era a glória do Senhor. E que nível de autoridade esse homem tinha, irmãos, a ponto de dizer que eu não venha me vangloriar
né? Que eu não venha deixar que ali a grandeza das revelações que eu recebo venha ensoberbecer o meu coração, né? E ele buscando a humildade, se submetendo. E muitas vezes olhamos a história de Saulo, ou agora podemos dizer Paulo, e podemos achar que foi do dia para a noite que esse homem se tornou apóstolo, começou a pregar, fazer milagres, prodígios ali, começou a fazer várias coisas. A gente esquece muitas vezes das perseguições que esse homem sofreu, assim como Jesus, né? Pôde ali dizer que ele seria perseguido, assim como os discípulos, os apóstolos. Mas esse homem teve autoridade a ponto de dizer: sede meus imitadores como sou imitador de Cristo. Que, né, poder glorioso é esse do Espírito Santo, a ponto de fazer um homem ter a sua vida transformada, entendendo que tudo aquilo que ele tinha como conhecimento era nada. Ele poderia estar dizendo que tudo que ele conhecia não era nada. Tudo que ele perdeu, ele tem como ganho. Tudo aquilo que ele achava que ele tinha ganhado, né, ele considera como perda. E até mesmo como esterco aquilo que era, né, comparado com a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Que tamanha glória é essa do Espírito Santo, irmãos? Esse homem teve a vida transformada. Desde ali de Estevão, ter ali o mártir, né, que pôde, né, ter a vida ali ceifada por homens que não tiveram misericórdia, estavam ali com o coração endurecido. Mas ele buscou força. Um homem chamado Estevão buscou força, ali se ajoelhou e clamou para que esse pecado não caísse sobre aqueles homens. Ele olhou com misericórdia até o último suspiro, para que um homem que estivesse ali, um homem chamado Saulo, estivesse ali aos seus pés a capa, simbolizando: há uma autoridade vindo sobre ti agora, há uma autoridade vindo sobre ti. Você não entenderá agora, mas passar alguns anos você vai receber a revelação. Ali você vai ter que passar por um caminho onde eu vou ter que vir com a glória, onde eu vou ter que vir com a minha majestade, onde eu vou ter que vir com o meu sopro, e você vai ter que se curvar a mim. Nem que você tenha que cair do cavalo, nem que você tenha que perder a sua visão, mas você ouvirá a minha voz e eu falarei: Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez estejamos como Saulo, irmãos, perseguindo homens de Deus, tentando funilar, tentando acusar, tentando ali difamar, tentando ali trazer divisão em meio ao corpo de Cristo. E nos tempos que estamos vivendo, irmãos, temos visto tudo isso. Nós, como os filhos de Deus, como cristão, ali nós devemos estar unidos buscando o mesmo propósito, ainda que visões não sejam, né, parecidas, mas o propósito é o mesmo: é alcançar almas, é saquear o inferno, é levar o evangelho para aqueles que precisam ouvir, para que os pobres, os órfãos e viúvos possam ouvir o evangelho, possam abrir a verdade, aonde nós podemos dizer e profetizar, onde cegos possam ver, aonde surdos possam ver, onde os coxos possam saltar e andar, aonde nós veremos os milagres, prodígios e maravilhas ainda nos nossos tempos, irmãos, aonde nós veremos grandes coisas acontecendo. Assim a gente vê que talvez uma pessoa te levará à igreja, essa pessoa não terá o mesmo processo que você. Às vezes ela será só um canal de colocar nos caminhos, mas a partir dali você vai ter que ter a decisão de ouvir a voz do Senhor, de seguir a direção, de ser conduzido muitas vezes por pessoas, porque você não vai estar enxergando claro a verdade, porém vai ter que vir pessoas, vai estar orando pela sua vida, para que as escamas venham ser removidas, porque tudo aquilo que Satanás colocou sobre a tua vida para trazer engano, para trazer ali mentira, fazendo você viver num cenário talvez que você achava que ali era o teu ponto, né? É o ponto ali de você terminar, de você achar que estava bom ali que você estava vivendo. O Senhor vir e manifestará a sua glória, o seu poder, o seu governo, e falando para você que você é filho e Ele te chama para seguir um plano e um propósito da qual Ele tem para você viver, e basta você dizer: sim, eu quero, eu aceito o Senhor na minha vida. E nesse momento, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você terá alguém que estará sobre você, que não te tratará como escravo, mas sim como um filho, e você será aquele que é co-herdeiro com Cristo, será um embaixador do reino de Deus aqui, e você estará trazendo as boas novas que o Senhor Ele só revela para aqueles que apenas as suas preciosidades ocultas, que é para apenas aqueles que têm o coração humilde e manso para entender que está aqui para servir ao próximo. Amém, irmãos? Essa era a palavra, essa era a mensagem que talvez, né,
talvez seja ali longa, mas que possa fazer sentido na sua vida, e que no nome de Jesus o Espírito Santo venha e te encha, te empodere com o Espírito Santo, porque apenas Ele, apenas essa glória pode tocar em nossas feridas e curar, tocar em camadas e despedaçar, tocar ali em emoções e restaurar, tocar ali em memórias que talvez esteja ali, né, trancafiados porque Satanás aprisionou você em um cenário onde você sofreu dores, e talvez o Senhor está ali mexendo agora como uma palavra que é como uma espada de dois gumes, está penetrando, está tocando, está trazendo cura, está trazendo libertação e transformação nesse momento. O Senhor tem palavra de vida e vida em abundância. O Senhor tem palavra de livramento. O Senhor tem palavra que trará revelação, restauração e transformação. A sua vida será transformada através do momento que você disser: Senhor, eu tiro as mãos do controle e entrego a Ti, Pai. Eu entrego a minha vida aos Teus pés. E Ele derramará o bálsamo precioso, Ele derramará ali a capa de autoridade de filho, assim como o filho pródigo recebeu a capa de seu pai. Ele está te chamando. Ele está te chamando, irmãos, para que as escamas caem dos olhos, os tapões saem dos ouvidos, para você ouvir e ver e provar que o Senhor é bom. Amém, irmãos? Essa era a mensagem. Eu queria encerrar aqui com uma oração. Amém? Querido Deus amado Pai, te louvo, te agradeço por mais uma mensagem, mais uma palavra poderosa, Pai, que o Senhor nos trouxe como revelação. Assim como nós podemos entender, Pai, que aqueles que almejaram, Pai, almejaram receber algo da parte do Senhor, assim como Eliseu recebeu, Pai, a capa de Elias, assim como foi jogado aos pés de Saulo a capa ali de Estevão, Pai, assim como veio, Pai, Ananias sobre ali o Saulo, Pai, e orou, Pai, para que as escamas caíssem nesse momento, Pai, possa haver escamas caindo dos olhos, Pai, as vendas sendo removidas agora, o véu se rasgando, Pai, aquilo que impediu seus filhos de ver e enxergar aquilo que o Senhor tem, Pai, que no nome de Jesus o Senhor venha tocando, venha, Pai, venha fortalecendo nesse momento, Pai, venha tirando tudo aquilo que estava embaraçando, ofuscando seus filhos de enxergarem, Pai, venha descortinando tudo aquilo que atrapalha os seus filhos, Pai, de poderem ver e entender o caminho que o Senhor tem para eles viverem, que é apenas o Senhor, Pai. Então que no nome de Jesus teu Espírito Santo venha, Pai, assim como Ananias veio e pôs as mãos sobre Saulo, Pai, ao ele orar e falar: seja cheio do Espírito Santo, ele teve ali os seus olhos abertos, as escamas caíram dos olhos, ele pôde ver, Pai, enxergar as maravilhas que o Senhor tinha a partir dali para ele viver, Pai. Ainda que haverá perseguição, ainda que haverá pessoas que se levantarão, no nome de Jesus, teu Espírito Santo fortalecerá os teus filhos para eles prosseguirem e avançar, Pai, como um povo que marcha, Pai, que avança, que cresce, Pai, em graça, estatura e conhecimento, Pai, que no nome de Jesus, Pai, seus filhos possam ter profundidade da tua presença, no nome de Jesus, venha tocando, curando, libertando, transformando, Pai, a tua palavra é poderosa, derruba fortalezas, dissipa as trevas, Pai, que no nome de Jesus a tua luz vem inundando o ser, a alma de cada um dos seus filhos que estavam caminhando em escuridão e em trevas, Pai, eles possam encontrar a luz que é apenas o Senhor, Pai. O Senhor é a luz dos homens, Pai. O Senhor é aquele que abre nossos olhos. O Senhor é aquele que Estevão viu à destra de Deus. O Senhor é aquele, Pai, que tem toda a glória, toda a honra e majestade. É assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Espero que você possa receber essa oração também, que no nome de Jesus você possa ter a sua vida transformada, tocada e impactada no nome de Jesus. Um ótimo dia, um ótimo fim de semana, abraço e Deus abençoe, irmãos.